Desses primeiros movimentos do Grêmio aqui em Esportes ao meio-dia. Hoje, segunda-feira, a gente recebe Rafael de Vério, será ele o nosso convidado para bater um papo aqui sobre a dupla Grenal. Tem o Inter em campo, tem a repercussão da perda do título do Grêmio, mas já a projeção também para o jogo de quarta-feira pela Libertadores e todos esses movimentos que estão sendo adotados pela direção. Rafael de Vério, bem-vindo, boa tarde, de Vério. Obrigado, Gamba, boa tarde para todo mundo, obrigado pelo convite. Bom, sobre o Grêmio, que me parece mais urgente até, Gamba, uma resposta e uma resolução de problemas que ficaram escancarados contra o Palmeiras e que felizmente o Ayacucho não tem essa qualidade. Dos 4 problemas que me pareceram que o Grêmio não teve para enfrentar o Palmeiras, a bola o Grêmio tem mais do que o Ayacucho e muito provavelmente a organização também. Agora eu quero ver o preparo físico do Grêmio, que mais uma vez deixou a desejar ontem e era nítido até para quem estava vendo na TV, como era o nosso caso, né? A falta de mobilização de alguns jogadores, por exemplo, o PP me pareceu mais uma vez muito abaixo do que ele é capaz de produzir, do Jean-Pierre, que perdeu lugar no time e vai perder lugar para o Pinares, agora perdeu para o Tassiano e vai perder para o Pinares. O Grêmio precisa de mais organização e eu estou muito curioso para saber quem vai ser o goleiro, porque nessa manobra para a final do campeonato, que eu até agora não entendi, o Renato me parece ter perdido os 2 goleiros. Quando ele tira o Vanderlei da final do campeonato, depois de ter jogado o ano inteiro, e para colocar o Paulo Vitor, ele dá um recado pro Vanderlei, ó, na hora grande tu não me serve mais. E o Paulo Vitor foi muito mal, também não vai servir, então eu imagino que o Grêmio vai jogar com algum jovem ou vai insistir no Paulo Vitor para esse jogo contra o Ayacucho. Parte do Inter, tô curioso para ver já se tem alguma movimentação, mesmo que preliminar, do que o novo Inter de Miguel Ángel Ramírez pretende apresentar, já com os reforços do Yuri Alberto, principalmente do Yuri Alberto e do Peglo. É isso, amanhã começando a era de Miguel Ángel Ramírez no Internacional. Em seguida a gente fala sobre tudo isso aqui em Esportes ao meio-dia. Lembrando que o programa hoje tem na direção a Valéria Possamay, a equipe técnica Ronaldo Fagundes, Moa Vessia, Gleidson Ferreira, Domingos Sávio e Wilson Vieira. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial rápido pra gente ganhar tempo e na volta tudo sobre a dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia. 11 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, em nome de Ferramentas Gerais, parceira da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Montreal Ford, a sua melhor opção. E Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Bistec Supermercados, ali na Avenida do Forte 1396. Eu tenho aqui um recadinho da Montreal Ford, ó. Devido ao novo decreto, a Montreal informa que está trabalhando sob agendamento e seu Ford zerinho está a seu alcance pelo WhatsApp 99870-8702 99870-8702. Montreal, a sua melhor opção em Canoas, Gravataí e Porto Alegre. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar aqui a Valéria Possamay, diretora deste programa, parabenizando ela. Eu estendo esse cumprimento a todas as mulheres. Esse primeiro bloco aqui do programa, ele vai ser dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Nós teremos aqui reflexões importantes trazidas pela Valéria sobre a necessidade de fortalecermos e respaldarmos a presença feminina no futebol e no jornalismo esportivo, além de todas as demais áreas. Bom, Valéria, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada, viu, Gamba? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Acho que antes de trazer os destaques, a coisa mais importante é justamente fazer o que a gente vai fazer agora, é discutir, é falar sobre o assunto, e apesar de ser uma coisa que deveria ser comum, né, finalmente agora a gente faz isso, e não só entre as mulheres, mas também entre os homens. Então isso é um avanço muito, muito mesmo importante de a gente poder discutir este assunto, especialmente a questão do machismo. E eu começo destacando justamente isso, a hashtag #MeuRival no Twitter, onde as mulheres, especialmente quem atua com o futebol, as jornalistas, elas estão usando essa hashtag para explicitar aí constrangimentos e episódios de machismo que já enfrentaram no meio e justamente na nossa profissão. E eu até colhi aqui 2 depoimentos, começando pela Ana Thaís Matos, e aí ela traz o recado: meu rival, não reverbera e não repercute positivamente nada que uma mulher fala. Quando faz é apenas para enaltecer uma e diminuir outra para criar rivalidade. Meu rival promove fofoca em grupo de WhatsApp com outros colegas, ridicularizando as mulheres que pensam diferente dele. E aí, seguindo o relato aqui também da Lívia Laranjeira.
O meu rival me disse que não ia me dar mais oportunidades porque eu não era boa o suficiente, mas quando me viu crescer, posou de responsável pelo meu sucesso. E eu vou trazer o meu rival aqui, que quis me obrigar a explicar o que era impedimento para provar que eu sabia e que eu trabalhava com futebol. E seguindo aí outras ações, a gente também traz as contradições no Galo e também no Santos. Após essa postagem nas redes sociais, todos os clubes hoje, por meio das redes sociais e até mesmo no Twitter, estão colocando essas mensagens parabenizando as mulheres, mas também cria esse debate e o questionamento tanto de torcedores como de torcedoras. E aí no Galo, o principal destaque fica com relação à contratação do Cuca, né, que nas últimas semanas repercutiu muito, especialmente com a hashtag CucaNão, justamente questionando essa contratação dele, que foi condenado por uma questão de estupro. Ele se posicionou e muitas mulheres questionavam isso, esperando uma posição do Cuca e também agora fazendo este questionamento na postagem do Galo. E muitos também ainda relembraram a questão do Santos, quando o Robinho, que foi condenado em segunda instância pelo caso de estupro, também acabou sendo contratado pelo Santos, depois houve a rescisão contratual, então também há essa reflexão com relação às contradições nos times. E seguindo também agora uma ação muito bacana que vai acontecer do Internacional, que hoje vai entrar em campo referenciando as mulheres que atuam na linha de frente do combate à pandemia. A camisa dos atletas será o nome de profissionais de diversas áreas da saúde que estão se dedicando ao enfrentamento da Covid-19. Essa mesma ação também vai ser repetida pelo time feminino do São Paulo, que hoje joga contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Então, importantes ações também, essa homenagem das mulheres que estão na linha de frente do combate à Covid-19, que serão feitas aí pelo Inter e também pelo time feminino do São Paulo. Alguma das reflexões que a gente também precisa fazer nesse Dia da Mulher. Sem dúvida. Parabéns pelo dia, parabéns pelos posicionamentos extremamente necessários, Valéria. E aí, Rafael de Vério, eu quero pegar uma das expressões ali que a Valéria utilizou antes para colocar aqui para que a gente reflita com relação a isso, né? Porque é importante demais falar, é importante demais dar visibilidade. Não há motivos para esconder, não há motivos para não tratar o tema precisa ser tratado e a gente cada vez mais precisa defender a presença feminina, seja no futebol, seja no jornalismo esportivo, a nossa área, ou em qualquer outra área, de Vério. Claro, né, Gamba? Eu sugiro, vou abrir mão, inclusive, de fazer qualquer tipo de comentário e deixar só duas sugestões. A primeira, uma sugestão, a primeira e única, para quem tem Twitter, entrar e clicar nessa hashtag meu rival. Aí vai ver todos os relatos que a Valéria acaba de falar, como tem coisa importante que todos nós já vivemos algum dia também, tá? Todos nós também somos culpados, porque todos nós em algum momento, alguma vez, no mínimo a gente já pensou naquilo ali. E deixa a reflexão da Joana de Assis, nossa colega do Sport TV, do Grupo Globo. Dia 8 de março não é para comemorar, é para pensar. E quantos de nós, Rodrigo Oliveira, que também está nessa caminhada do jornalismo esportivo há alguns anos, quantos de nós, homens, presenciamos esses relatos que estão lá na hashtag meu rival, citados aqui pela Valéria, e nos calamos, Rodrigo Oliveira? Eu olhei também ao longo dessa manhã, Gamba, a hashtag meu rival, vi várias cenas que eu já presenciei e a gente segue se escandalizando mesmo já tendo visto. E me escandalizei também por coisas que eu não vi e não imaginava. Ou pelo menos que dói o coração imaginar uma situação dessas, Gamba. E quero destacar também o tweet do Museu do Futebol. Meu rival me proibiu de jogar bola entre 1941 e 1979. Era lei. Surreal, Gamba. Ser crime mulher jogar futebol, isso tem que ser relembrado porque história esquecida é história repetida. Inacreditável. Bom, que sirva a reflexão aí nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres. Vamos falar agora de dupla Grenal. Para estar imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade, ferramenta de tools na mão de quem faz e Topcar, Welcome to the Top.
Muito bem, hoje é dia de Inter, tem Campeonato Gaúcho, Internacional, recebendo o São Luís, 8 da noite no Beira-Rio, Rafael Gomes, tem jogadores importantes voltando a ser aproveitados, tem essa questão envolvendo o aproveitamento do Paulo Guerreiro, e já linkado a tudo isso tem o início da era Miguel Ángel Ramírez, hein, Rafael? Pois é, Gamba, algumas definições nesta semana, a começar nesta segunda-feira pelo jogo contra o São Luís de Juí, que terá em campo João Peglow, Maurício e Yuri Alberto. O trio que se reapresentou ainda na semana passada ficou de fora do empate contra o Pelotas, mas estava à disposição para a partida de agora. Contra o São Luís está relacionado e o trio deve ser titular. Devem sair em relação ao último time o Vinícius Melo, o Amaya e também o Lucas Ramos, para que esse, digamos assim, do meio para frente, seja um Inter com cheiro de time titular. Já tinha o Heitor na semana passada, que se reapresentou antes também para retomar a forma física e já jogou como titular na partida contra o Pelotas. Então o Inter já começa a ganhar uma cara mais conhecida, digamos assim, Felipe Gamba. Uma cara de atletas que a gente estava mais acostumado a ver no grupo durante a temporada 2020. Daniel, Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Leonardo Borges. Johnny, Lucas Vital, Maurício, Pato, Guilherme Pato, Yuri Alberto e João Peglow. Este, o provável time do Inter, para possível última partida de Fábio Matias no comando. O planejamento era esse, 3 rodadas no comando, ele tem um empate e uma vitória. Miguel Ángel Ramírez assume a partir de amanhã, junto com os atletas do grupo principal, que se reapresentam hoje no CT Parque Gigante, realizam os testes para o coronavírus e, que estiverem negativados, começa a treinar com o espanhol a partir de amanhã. Rafael de Vério, uma das bases de trabalho de Miguel Ángel Ramírez é apostar nos garotos, né? E o Internacional, nessas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, está colocando os garotos em campo. Dentro daquilo que a gente já pôde observar, além do jogo de hoje à noite, tem muitos jogadores aí com futuro, hein, de Vério? Tem sim. Eu até espero... Não estou questionando, obviamente, a informação do Rafael Gomes, tá? Que está apurando desde amanhã o provável time do Inter. Eu só espero que o Fábio Matias, se for essa a escalação mesmo, mude de ideia e troque um Lucas pelo outro. Deixe o Lucas Ramos em campo e deixe o Lucas Vidal fora e recue o Johnny para a primeira função, porque eu acho que tem mais chance ainda de dar certo, Gamba, nesse time do Inter que vai enfrentar o São Luís. Concordo. Sabe? É um jogador mais vertical, o cara que olha mais pra frente. O Lucas Vital tem muito futuro, ele deu um belo passe pro gol do Lucas Ramos, inclusive, foi uma das jogadas que ele tocou pra frente, que ele jogou pra frente. Então espero que tenha de repente essa adaptação aí de recuar o Johnny e botar o Lucas Ramos e o Maurício pra jogarem juntos. Acho que o time do Inter é muito forte, mesmo sendo de gurizada, é uma gurizada mais experiente, agora com o Yuri Alberto, com o Peglow. E são jogadores candidatos a brigar por vaga justamente por isso. Porque o Miguel Ángel Ramírez foi contratado por usar e saber usar a base. Para aproveitar mais esses jogadores. E eu sou sempre um defensor. Eu não acho que base resolve todos os problemas, é a solução para todos os problemas. O que eu acho é que a base impede que tu contrate um jogador meia boca que custe mais, entendeu? Tu valoriza o teu jogador, o cara criado na tua casa, e não bota dinheiro fora em jogador que não vai te dar resultado muito superior. Tu permite que o investimento seja no cara certo, no cara que faz a diferença. Vale pro Inter, vale pro Grêmio. Mas nesse caso do Inter, acho que faz bem em aproveitar esse primeiro momento do gauchão. Aliás, se quiser dar mais uma rodada para preparar bem os titulares, não teria problema nenhum. Com certeza. É a mescla, né? A mescla, o equilíbrio entre os experientes e os jovens. Isso é fundamental em qualquer time de futebol. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o título do Palmeiras conquistado ontem, mas um Palmeiras também com a presença dos jovens. E os jovens sendo protagonistas na conquista do Abel Ferreira. Mas, Rafael Gomes, Paulo Guerreiro, caso não seja relacionado para o jogo de hoje, talvez o mais importante, Rafael, seja o fato de que está muito próximo o retorno do Guerreiro. E que grande reforço pro Ramírez, hein? Desde a semana passada ele já faz treinamentos específicos para se adaptar ao jogo.
Mas o Paulo Guerreiro, pelo menos a informação que eu acabei de receber, Felipe Gamba, é que ele não deve estar no banco de reservas hoje, mais uma vez contra o São Luís, que o retorno dele seria, quem sabe, para a partida contra o Ipiranga, no próximo sábado, aí já sob o comando de Miguel Ángel Ramírez. Desde a semana passada, ele já está fazendo, digamos assim, a reta final do seu treinamento de preparação para retorno. Ele já faz quase todos os trabalhos técnicos e táticos no treinamento no CT Parque Gigante, mas o Inter está cauteloso, pois sabe que foi uma lesão grave, com um jogador uma idade muito avançada, 37 anos já o Paulo Guerreiro, e uma joia, um jogador que o Inter protege. Mesmo uma situação semelhante com a do Rodrigo Dourado, lembra, Felipe Gama? Ano passado a gente ficava debatendo quando que o Rodrigo Dourado ia voltar aí. O Inter ia cautelosamente, passo a passo, jogo a jogo, estudando para que o Dourado só voltasse quando estivesse 100%. E é isso que o Inter quer fazer. Um jogo decisivo, o Inter poderia contar com o Paulo Guerreiro, ele poderia ser escalado, poderia estar relacionado. Mas o Inter quer preservar este atleta para que ele volte com força máxima, com o maior rendimento possível e também com o cenário mais adequado. O Inter acredita que um time não tão jovem quanto esse possa exigir menos do Guerreiro. Então, a partir do próximo sábado, já com o Miguel Ángel Ramírez, quem sabe entrando no segundo tempo, importante salientar, o Inter não quer que o Guerreiro volte como titular, quer que volte aos poucos, com parcimônia, para quem sabe num Beira-Rio, sem viagem, numa semana completa de treinamentos, o Inter possa utilizar esse atleta. É isso, dosar o retorno de Paulo Guerreiro, grande reforço para o Internacional em 2021. Bom, Rodrigo Oliveira, ontem o Grêmio perdeu a Copa do Brasil para o Palmeiras, já havia perdido na Arena por 1-0, ontem 2-0, 3-0 no agregado, e a segunda-feira Rodrigo já representa mudanças significativas na estrutura do Grêmio, hein, Rodrigo? Algumas delas já seriam tomadas mesmo se o Grêmio tivesse sido campeão. Outras foram antecipadas ou intensificadas em virtude não só da derrota, Gamba, mas da necessidade de um pequeno ajuste no rumo por conta do que ocorreu na final em alguns momentos da temporada. A principal preocupação é com a preparação física. A avaliação interna é de que não deu certo a troca do Rogério Dias pelo Márcio Meira no início de 2020. O time sofreu problemas físicos ao longo da temporada e o Márcio Meira será desligado e um novo preparador físico já está sendo buscado e será anunciado ainda nesta semana. Em relação à direção, o cargo de executivo de futebol está vago desde o meio da última temporada, quando Klaus Câmara foi demitido. O Grêmio hoje não tem um gestor profissional no futebol entre o técnico Renato Portaluppi e o vice de futebol Paulo Luz e o presidente Romildo Bolzan Júnior. O CEO, Carlos Amodeu, que é um executivo geral do clube todo, não do futebol, ele vai reforçar o departamento de futebol. Não sei se necessariamente com a nomenclatura de diretor executivo, mas vai participar cada vez mais das decisões do departamento de futebol. E está sendo analisada ainda a possibilidade de mais mudanças na direção, como a possível saída do vice de futebol Paulo Luz e dos diretores, o Celson Mate e o Cláudio Tavares. Mas isso ainda está sendo analisado. E o Grêmio vai ao mercado, busca 4 a 5 contratações e a prioridade é um goleiro. O preferido é o Cássio do Corinthians, Gamba. Rafael de Vério, as mudanças que já estão sendo promovidas pelo Grêmio, o presidente Romildo Bolzan ontem já havia dito que essas mudanças aconteceriam e o Grêmio está mudando a sua estrutura, passando pelo departamento de futebol, passando pela questão da preparação física, um dos grandes problemas do Grêmio na temporada que encerrou e, evidentemente, de Vério olhando para o campo, porque é fundamental que o Grêmio se reforce. Embora ontem o presidente tenha dito, né, o Grêmio não vai contratar muitos jogadores, mas vai contratar jogadores pontuais que cheguem para ser solução no time do Grêmio. Bom, comecemos de fora para dentro, Gamba. É fundamental que o Grêmio reforce o time que vai buscar jogadores, que vai organizar o clube, que vai... Organizar o clube não, mas organizar o time, basicamente. Quero dizer com isso o seguinte, não pode ser o Grêmio do tamanho que tem, ser gerido apenas pelo Renato e pelo presidente Romildo, que já fazem muito bem. Mas o presidente Romildo tem tantas outras demandas que só se dedicar ao futebol abandonaria essa outra parte. Então eu acho importante sim ter um profissional
que saiba de mercado, que saiba de vestiário, que saiba de gestão, que saiba de organização, até para ajudar o Renato também na hora de buscar reforços, para buscar jogadores que eventualmente estejam fora do nossa vista, sim, mas que podem ser soluções para alguns problemas do Grêmio. Dentro de campo, a questão da preparação física, ela me parece urgente, dentro do que dá para fazer já para quarta-feira, mas para os próximos dias. O Grêmio ontem, ele correu 35 minutos mais do que o Palmeiras. E o resto do jogo ele correu muito menos do que o Palmeiras. Primeiro porque ele corria errado e segundo porque ele corria menos mesmo. O Palmeiras começou a ganhar as divididas, começou a ter vantagem em contra-ataque. O gol do Palmeiras, o primeiro, é um exemplo claríssimo disso. A bola sai lá da defesa e nenhum jogador do Grêmio consegue nem derrubar o Rafael Veiga, que não é o jogador mais veloz do mundo e nem o mais forte do mundo para aguentar o tranco. E ainda assim ele conseguiu arrancar e percorrer o campo inteiro. E a outra é uma solução para o problema de campo, Gamba. Tem jogador que precisa jogar mais, tem que criar vergonha e jogar mais. Isso que eu estou falando, não é só tem que melhorar o time, organizar em campo, mudar o sistema tático, o poder de marcação, enfim, é jogador que precisa ir melhor. E pra gente citar alguns, tá? Para não ser injusto, citar alguns. E vou citar aqueles que já mostraram mais. Matheus Henrique, PP, Jean-Pierre, se for escalado, porque eu já acho que nem deveria ser escalado, assim como o PP, eu também acho que já não precisava mais ser escalado. O Matheus Henrique, sim, porque ele também não tem muita outra opção. Mas esses jogadores têm que jogar mais. O Diogo Barbosa tem que jogar mais. Esses jogadores, eles têm que participar mais do jogo, eles têm que ser mais protagonistas, porque eles já foram protagonistas, porque eles já vestiram a camisa da seleção brasileira e eles têm que entregar resultado melhor do que estão entregando. Bom, e aí, Rodrigo Oliveira, a gente entra, eu concordo plenamente, viu, Divério, com esses jogadores que estão devendo muito, mas muito abaixo, mas aí a gente entra na questão do goleiro. Uma decisão que foi para conta do Renato, quando ele tira o Vanderlei e promove o ingresso do Paulo Vitor. Respeito quem pensa diferente, mas para mim o Paulo Vitor falhou nos 3 gols da final. Ele falhou na Arena e ele falhou ontem nos 2 gols. Não são frangos, são falhas técnicas de um goleiro que estava há muito tempo sem jogar e que foi promovido à condição de titular de repente. E a partir de agora, Rodrigo, o Grêmio vai em busca de um goleiro. E o sonho é o Cássio, mas não é uma negociação simples, né? Não é simples porque ele tem contrato até o final de 2022 com o Corinthians, é ídolo. Busquei algumas informações com colegas da imprensa de São Paulo. A posição atual do Corinthians é de que não libera porque o reserva imediato era o Walter, que foi liberado para o Cuiabá. E os reservas que restaram são ainda garotos, que até podem adquirir experiência no banco, mas não são garotos prontos para repentinamente assumirem a vaga no time titular agora. É possível que o Grêmio tenha que buscar um outro nome, embora ainda vai tentar o Cássio. O garoto Breno, 21 anos, hoje é o 4º goleiro do Grêmio. Está atrás do Paulo Vitor, do Vanderlei e do Júlio César, que terminou o contrato agora e vai embora. O Breno vai receber mais oportunidades. Ainda não vai virar o titular absoluto, mas é possível, Gamba, que ele vire o reserva imediato já. Não sei se na Libertadores agora, na pré-Libertadores, mas em breve. O fato é que um novo camisa 1 é uma prioridade para o Grêmio. Bom, Rodrigo, e aí a gente entra num outro capítulo envolvendo o Grêmio e o seu final de temporada. E esse capítulo chama-se Jean-Pierre, que ontem perdeu a condição de titular, que vem caindo de rendimento há um bom tempo. Eu falei ontem no balanço final, repeti hoje. O Jean-Pierre, ele tem que entender que o futebol que ele quer jogar não existe mais. O futebol hoje, ele exige que o jogador tenha entrega, comprometimento acima de tudo. Incrível, porque o próprio Jean-Pierre já revelou isso, que ele precisava melhorar isso no futebol dele, mas há uma distância muito grande entre a teoria e a prática. E aí, Rodrigo, ontem à noite surgiu um novo elemento envolvendo o ambiente do Jean-Pierre no Grêmio, que foi a manifestação do pai do Jean-Pierre, Rodrigo. Vamos reproduzir agora, Gamba, a manifestação do seu Eduardo Correia, pai do Jean-Pierre, nas redes sociais, através de um vídeo. Ele publicou o seguinte: gurizada, esse do Renato acabou com o nosso time. O Grêmio foi pra Atibaia quinta-feira, foi pra passear, porque em nenhum momento o Renato treinou o time titular.
Só foram para passear, para brincar. Em nenhum momento o time titular foi treinado, foi montado. Este o pai do Jean-Pierre, o seu Eduardo Correia. Não pegou bem. Conversei com o André Silva, nosso colega que estava em São Paulo e acompanhou o embarque do Grêmio hoje. Não pegou bem, não só pelo tom considerado inadequado, mas também por ser uma declaração considerada injusta. O Grêmio garante que o Renato treinou sim o Grêmio. E não foi por falta de treino, pode ter cometido erros, mas não porque não treinou a equipe. O fato é que, independentemente disso, o Pinares é o novo titular da função já a partir do jogo com o Ayacucho na quarta-feira. Divério, quero te ouvir sobre tudo isso, também sobre a manifestação do pai do Jean-Pierre. Bom, sobre goleiros, tá, Gamba? A partir do momento que o Renato se inviabilizou com os dois goleiros, se inviabilizou com o Vanderlei e botou o Paulo Vitor, e o Paulo Vitor não deu a resposta que ele precisava, a solução vai ser apelar para um dos guris e, bom, sem ter jogado há tanto tempo. Sobre o pai do Jean-Pierre, primeiro que, pelas informações que a gente tem, ele está sendo injusto. O time foi treinado, sim. Ele pode não gostar do time, como a gente não gostou, como muita gente não concordou, mas ele está sendo injusto. E, assim, com todo respeito, Gamba, tu é pai, tu sabe muito bem o que o pai sente por um filho, sabe como é a defesa, mas a partir do momento que ele deixa de ser apenas um cidadão e passa a ser o pai do Jean-Pierre, ele tem que ter compromisso, Gamba. Ele não pode fazer isso. Ele inviabilizou o Jean-Pierre para os chefes, para os companheiros, até para os torcedores, a partir do momento que não é uma verdade. Então ele tem que segurar. Quando tu é pai de alguém, segura, larga o celular se for o caso, assiste, fica quietinho vendo na TV, fica brabo, desabafa com os teus amigos, mas não grava um vídeo e põe na internet, porque isso só tem a piorar pro teu filho, só tem a piorar, só tem a inviabilizar ele de continuar trabalhando no Grêmio. E o Jean-Pierre tem que melhorar para ser titular do Grêmio. Ele perdeu o lugar no time do Grêmio por falta de, não de comprometimento, mas falta de qualidade. Vamos deixar pela falta de qualidade dele mesmo. Ninguém tirou o lugar dele na marra, ele não levou um carteiraço. O Jean-Pierre teve todas as chances e perdeu o lugar da final por demérito próprio dele. E aqui eu quero reforçar a frase ouvida pelo André Silva lá em São Paulo, na preparação do Grêmio, quando o André ouviu de alguém ligado ao Grêmio sobre o Jean-Pierre o seguinte: antes do jogo, é preciso pelo menos terminar com a camiseta suada. Isso diz muito sobre a visão interna que o Grêmio tem sobre o Jean-Pierre. Intervalo e a gente já volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Tá com Esportes ao meio-dia, Ferramentas Gerais, Montreal Ford, Bistec, Supermercados. Vamos com o debate aqui no programa. Para CERS, um mundo de oportunidades, e Unidos, a casa na Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Muito bem, Valéria Possamay para a Redmac Materiais de Construção, agente de casa, tô dando uma olhada aqui no Twitter, e Abel Ferreira é trending topic, o técnico campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras ontem, Valéria. Isso mesmo, Gamba, ele que se tornou o primeiro técnico estrangeiro a ser campeão da Copa do Brasil, e entre as postagens, uma das que mais chamam a atenção foi a declaração do Abel ontem comentando que o Palmeiras é a sua família, e foi a forma que ele encontrou também de matar a saudade dos seus familiares com os filhos que eu arranjei, que foi uma das declarações do técnico campeão da Copa do Brasil. De novo emocionado, Abel Ferreira. Rafael Divério, é um trabalho muito curto, Divério. Praticamente chegou ontem o Abel Ferreira sem tempo para treinar e ainda assim conseguiu a Libertadores da América e ontem a Copa do Brasil, Divério. Chegou ontem para treinar, Gamba, mas quando foi ser entrevistado para ser contratado pelo Palmeiras, sabia o nome de muitos jogadores do Sub-20 e alguns deles que nunca tinham sido nem aproveitados pelo profissional. O Abel Ferreira me parece tão adaptado ao futebol brasileiro que ele conseguiu juntar a característica europeia de organizar o time, de ter um tratamento profissional, de evitar aquela questão mais pessoal com o lado brasileiro, de juntar uma família, de fazer um ambiente positivo, que é uma característica do futebol daqui, do treinador agregador. Ele me parece muito adaptado e já com pouquíssimo tempo de trabalho ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Bem-vindos aos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. E vou dizer o seguinte, vai evoluir muito o futebol do Palmeiras a partir de agora. Com tempo para treinar, vai evoluir demais esse Palmeiras do Abel Ferreira. Intervalo e na volta o comentário de Pedro Ernesto Denardim.
Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Montreal Ford, Bistec Supermercados. Vamos com opinião. O comentário de Pedro Ernesto Denardim, que Valéria Possamay comenta aqui para... Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Facta, solicite seu empréstimo em facta.com.br. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. E renovadora de pneus Hoff, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Alô, Pedro! A tarde de hoje, Felipe Gamba, poderá ser muito importante porque poderão começar a vir os anúncios de modificação na estrutura do departamento de futebol do Grêmio, na troca do preparador físico, na vinda de um diretor executivo, enfim, naquilo que são as mudanças fora do campo, porque dentro do campo ainda precisa um tempo. Fiquei sabendo que o Grêmio tem interesse no Cássio e que o Cássio ganha R$700 mil por mês. Será que o Grêmio continua interessado por esse jogador, por este salário? Bom, é o que o mercado está oferecendo neste momento. Então vamos aguardar com muita expectativa aquilo que vai acontecer. E depois a chegada dos jogadores prometidos pela direção. Enquanto isso, o Internacional joga hoje à noite contra o São Luís de Juí, e uma partida que já tem alguns dos jogadores que foram lançados pelo Abel e que serão muito bem observados pelo novo técnico do Internacional, que ainda não vai ser o técnico do time, ainda não, ele vai apenas aguardar e, sobretudo, avaliar o que está vendo, para quando chegarem os titulares, então os outros jogadores que estão de férias, ele começar a trabalhar. Enfim, 2021 começou, terminou a temporada de 2020. O Inter com seu novo treinador, o Grêmio com o mesmo treinador, mas com muitas modificações que serão apresentadas a partir de hoje. Ou seja, a cobra vai fumar, Felipe Gamba. Tchau! Valeu, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rafael Gomes, Valéria Possamay, Rafael de Vério. Vem aí na sequência o correspondente Ipiranga. Logo depois tem o Sala. Tchau!